Na sequência da série de entrevistas com especialistas para discutir o tema violência urbana, a criminalidade nos grandes centros como São Paulo, o Jornal de Serviço da Rádio Jovem Pan recebeu hoje o Dr. Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, membro da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. O Dr. Leonardo Pantaleão defende que é preciso mexer na maioridade penal. Primeiro de tudo, alteração na própria Constituição Federal. A Constituição estabelece que a maioridade penal dá início aos 18 anos de idade. Então exigiria aí uma mudança constitucional. Mas, a par disso, seria conveniente ou não essa mudança constitucional? Eu entendo que, sem dúvida alguma, hoje, o jovem ele tem condições de entender o caráter ilícito do fato que pratica muito antes dos 18 anos de idade, né? Evidentemente. Aliás, eu acho até que a diminuição se torna algo necessário, Oliveira, pelo seguinte: se a gente parar para pensar, hoje, traçando um paralelo do direito, o jovem aos 16 anos de idade hoje, no aspecto civil, ele pode ser emancipado. Ora, o direito é uma coisa só. Se no aspecto civil ele pode ser emancipado, isso significa dizer que o direito entende que ele já tem a maturidade suficiente para atuar por si próprio, ok? Então fica uma situação, inclusive, perigosa. Eu vou te colocar um exemplo para você poder entender. Imagine que esse mesmo jovem de 16 anos de idade seja emancipado. Portanto, civilmente, ele tem a plena capacidade. Então, se ele tem a plena capacidade, ele pode constituir uma empresa, por exemplo. Ok? Em nome próprio, não precisa ser assistido por ninguém. Então ele, na administração dessa empresa, pratica crimes. Então, ele pratica, por exemplo, emissão de duplicata falsa, ou então ele pratica, num processo falimentar da empresa que ele tinha inaugurado, crimes falimentares e daí por diante. Ora, veja que contrassenso. O mesmo direito que o considera maduro a ponto de permitir com que ele atue sozinho, é o mesmo direito que o considera, para o fim criminal, ainda não plenamente capaz. Então você abre uma possibilidade muito perigosa hoje, de acordo com o que existe na legislação, de pessoas de 16, 17 anos serem colocadas como laranja em determinadas empresas para a prática de crimes, porque vão responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma questão filosófica, hoje, diante do que existe, é uma necessidade a redução da maioridade penal para os 16 anos, no mínimo, para que a gente possa manter essa harmonia jurídica com as regras existentes hoje. O doutor Leonardo Pantaleão também relaciona a criminalidade à falta de celeridade da justiça brasileira. Por isso defende que, muito antes de uma reforma no Código Penal, é preciso pensar numa forma de agilizar a reforma do Judiciário. Jovem Pan Online.